Bem-vindo a todos ao canal Portal do Projetista. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, no nosso dia a dia de projeto, nós utilizamos muitos componentes que são comprados, ou componentes que em todos os projetos são utilizados o mesmo componente. Esses componentes é interessante nós termos eles em biblioteca de forma dinâmica, né? Então eu quero estar modelando com vocês aqui uma coluna da Danley que eu vou estar utilizando na construção das bases, né, para estampa, de forma dinâmica, ou seja, que nós consigamos escolher o tamanho da coluna dentro do projeto, né, sem ter que ficar modelando tamanhos de colunas diferentes, ok? Então o SolidWorks ele tem um recurso dentro dele que eu vou estar mostrando para vocês aqui ao longo do vídeo, ok? Bom, a coluna que eu escolhi para estar modelando, ela é uma coluna bem utilizada, né, para quem faz projeto de estampa, que é a coluna da Danley, aquela que vai presa com grampinho, né, que é a P21, ok? Então quem quiser baixar o catálogo para estar acompanhando o vídeo ou refazendo, né, pode entrar no site da Danley. Tá? O site da Danley é mdl-brasil.com.br. Eu vou estar escrevendo na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esse catálogo, os catálogos da Danley, ok? Então voltando aqui à nossa coluna, né? Eu vou estar mostrando aqui na tela agora o padrão da Danley para que a gente possa começar a fazer o nosso modelamento. Esse aqui é o catálogo da Danley, a coluna que nós iremos modelar, né? Então, verificando aqui como que funciona, né? Essa coluna é fornecida em vários diâmetros e tamanhos. Dependendo do projeto que você está realizando, você vai utilizar o tamanho adequado ao seu projeto. Tá? Com essa coluna, eles fornecem esses grampos, né, que está como acessório aqui. Tá? Então, todas as colunas da Danley já vêm com esses grampinhos aí, os parafusinhos para fixação. Ok? Então, nós vamos começar a modelar pela coluna. Tá? Então, aqui dentro do catálogo da Danley, aqui, esses daqui são os tamanhos de coluna existente. Ok? Então, eu vou estar utilizando um recurso do SolidWorks, que são as configurações. Tá? Ou seja, eu vou modelar uma coluna, vou colocar variáveis nessa coluna. Tá? Essas variáveis vou utilizar a tabela de projeto do SolidWorks e vou fazer a configuração dos tamanhos dentro dela. Ok? Depois, posteriormente, eu vou estar mostrando como que se utiliza ela dentro do projeto. Ok? Então, mãos à obra. Primeiro, vamos abrir aqui um arquivo vazio. Arquivo de peça. Ok. Aí, na realidade, o plano de utilização não independe, tá? Porque quando nós montarmos ele no nosso projeto, nós temos as condições de colocar na posição que nós quisermos, tá? Então eu vou utilizar aqui o plano frontal, eu sempre utilizo o plano frontal, ok? Então dentro do plano frontal eu vou criar um esboço, começar um esboço do zero e vou desenhar aqui o perfil da minha coluna, tá? Observando o seguinte, como é uma coluna comprada, né, eu não vou fabricar essa coluna, eu não vou me atentar com saída de usinagem, essas coisas assim, tá? Porque isso é padrão. Tá? O que me interessa é a parte externa da coluna, as fixações dela na ferramenta e para que fique padronizado, né? Para que não tenha erro de furação nas placas, né? Ou erros de montagem, ok? Então, a nossa coluna, basicamente, ela tem esse formato que eu vou estar traçando aqui, ó.
ela tem aqui a região. Eu vou considerar que aqui é a base da placa. Então ela tem um degrauzinho onde vai preso aquele grampinho, né? E aqui a coluna propriamente dita, ela tem um chanfre em cima de convite. E vou fechar aqui o meu perfil. Ok. Então, como essa linha aqui já está em negrito, ela já está alinhada no meu ponto zero, né? Aqui alinhada com o meu ponto zero. Eu vou começar a traçar as dimensões. Então, conforme eu for colocando o dimensional, eu vou estar utilizando os mesmos nomes que estão aqui no catálogo, porque vai me facilitar na hora de jogar os dados aqui, ok? Então eu vou começar aqui cotando, né, a medida EF, D1, ok? Então eu vou estar começando a colocar as dimensões conforme o catálogo aqui. Então essa dimensão, vou chamar ela de E, tá? Então eu não vou me preocupar com a medida que está aqui na caixinha, que ela colocou a priori, tá? Eu só vou clicar nessa caixa e vou colocar aqui o nome da variável, tá? Que é no caso E. Ok, então o E está colocado. A próxima a ser colocada agora é a dimensão F. Tá? Então o F ela é dada desde essa linha até o topo da coluna. Tá? Então vou fazer a mesma coisa. Não vou me preocupar ali com a medida que ele está colocando. Vou apenas me preocupar com o nome da variável. Ok? E assim sucessivamente. Agora para cotar os diâmetros, né? Vou colocar aqui uma linha de centro, que ela vai ser utilizada depois para revolução também. E vou utilizar aquela opção de cota de diâmetro que o SolidWorks possui. Então, conforme catálogo, essa dimensão, que é o diâmetro da coluna propriamente dito, tá? Então eu vou utilizar o esquema de diâmetro, tá? Já está D1 aqui mesmo, eu vou deixar, vou tirar só eu vou deixar o D1 ali, tá? Esta cota eu vou chamar ela de D3 conforme o catálogo. E esta cota de D2 mesmo, conforme catálogo. Na realidade, se observarmos no catálogo, né, D1 e D2 eles são iguais. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui no catálogo da Danley, então ele diz aqui, ó, D1 igual a D2. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui esta cota. Vou remover esta cota. Eu vou dizer que essa linha e esta são colineares. Tá? A única cota que está faltando, as cotas que estão faltando agora é do chanfro e da orelhinha ali. O chanfro ele é dado pela medida M do catálogo. Tá? Então eu vou medir, vou colocar a medida. O comprimento aqui conforme o catálogo que é M. Tá, Mzinho, vou botar um M grandão aqui, tá? E o ângulo, eles não dão,
tá? Eu vou considerar um ângulo de 15 graus aqui, que é o que normalmente se usa para convite desse tipo, tá? Vou botar aqui 15 graus e ele vai ficar constante 15 graus para todos. Tá? E possui também um raio de canto aqui. Vou colocar um raio ali de uns 5 milímetros. 5 é muito, vou colocar aqui 3 ali, só simbólico, tá? Lembra que eu comentei que isso já vem pronto, ok? Essa medida aqui é importante por quê? Porque quando nós formos projetar, né, o que interessa pra gente é esse comprimento útil aqui, tá? Então essa medida é importante. Mas o convite e o raio fica a critério ali da Dani, ok? Tá, então o chanfro está determinado. Agora só falta esta medida da cabeça. Só que se a gente olhar aqui no catálogo, ele não tem esta medida. Ó. Ele não tem essas medidas das cabeças, mas tem essa medida T, que se a gente olhar aqui na tabela, então para cada tamanho de coluna tem um T e nós temos aqui o parafuso, né? Tá, então fazendo uma ligeira conta a gente consegue saber essa altura. Agora para eu colocar ali no meu padrão, como não tem uma variável, eu vou chamar ela ali de C, C de cabeça. Então voltando aqui, ó, vou colocar aqui a cota que faltou. E o mesmo esquema, não vou me preocupar com a medida ali por enquanto. Vou colocar aqui C. Ok, então eu estou com o meu esboço todo dimensionado, agora eu vou fazer o meu sólido. Ok, então eu já estou aqui com a minha coluna modelada, né? E com as variáveis colocadas, né? Vamos agora modelar o grampo de fixação das colunas, da coluna, ok? Conforme aqui o nosso catálogo, tá? Então, observando aqui em vista superior, né? Vamos começar traçando esse perfil, ok? Então, aqui no meu modelo, eu vou criar um esboço aqui na parte de baixo aqui da cabeça. Vou começar a traçar ali o meu perfil. Tá? Então, é um perfil meio retangular ali. Deixa eu colocar aqui em vista superior. Vou dar uma invertida aqui. Assim. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar aqui a curva, o comando de converter, que é a curva do valor do diâmetro. Tá? E vou dar uma parada aqui, vou remover esse excesso aqui. Agora eu vou colocar aqui uma linha de centro. Vou pegar o ponto médio aqui e colocar coincidente aqui, como se eu estivesse simetrizando, né? E agora eu vou colocar as dimensões A e B do meu grampo. Tá? Então a dimensão A desse ponto para traseira aqui. Vou vir aqui, ó, mesmo esquema, colocar o A aqui. E agora eu vou dimensionar o B. Mesmo esquema, chamar de B. Ok. Vamos sair aqui do esboço.
Vamos extrudar esse perfil, né? Então eu vou extrudar quanto esse perfil agora ali? Ah, tem mais um porém aqui. Eu preciso dar uma parada aqui nessa linha aqui, ó. Senão ele não fecha o perfil. Ok. Eu vou dar uma extrudada, né? Nesse cara aqui. Pra cima. Tá, quanto que eu vou extrudar agora aqui, né? Então seria a minha medida D, ok? Depois eu vou fazer um corte na medida C aqui, ok? Então vamos colocar aqui, ó, extrusão. Note que aqui eu não tenho como colocar a medida D, né? Vou colocar assim, ó, igual a D. Aí ele pergunta se eu quero criar uma variável, põe que sim, ok? Então, ok, tá? Bom, aqui nota o seguinte, ó, ele somou os dois corpos, né? Eu não quero que isso aconteça, que esse grampinho ele é um corpo separado da minha coluna, tá? Então eu vou voltar aqui no comando, tá? Eu vou tirar esse mesclar resultado, que aí, ó, aí ele não soma, ele vai ser um corpinho separado, ok? Agora eu vou fazer o corte aqui do, né, para fazer o detalhe aqui da minha chapinha, tá? Então selecionar aqui, corte extrudado, vou traçar aqui o meu retângulo, tá? Vou colocar aqui colinear para combinar ali naquela pontinha, colinear para combinar aqui nessa pontinha. Eu sempre, quando eu faço esse tipo de coisa, eu deixo sempre em negrito todo o esboço, tá? Isso é muito importante, porque ao longo do projeto as coisas andam, né? Tá? Se a gente deixar solto, é só arrastar, ela muda e a gente perde o controle, tá? Então, peguem assim essa mania de deixar tudo em negrito, o esboço sempre definido 100%, tá? Bom, agora eu vou colocar aqui a medida C do catálogo. Então aqui medida C, tá? Essa espessura eu não tenho lá no catálogo, tá? Então como isso é uma chapa, né? Então eu vou considerar que essa medida é a mesma que essa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cotar essa medida D menos C. Então eu vou aqui colocar aqui a medida. Aqui eu vou colocar assim, ó, igual D menos C. Tá, aí tá me perguntando se eu quero criar uma variável que é a soma das duas, eu ponho que sim. Ok? Tá, então ele indicou aqui que é uma equação, tá? Então vou finalizar aqui o meu esboço. Agora ele vai entrar aqui para o meu modo de corte, tá? Como nós temos dois corpos agora, a gente tem que tomar cuidado na hora de cortar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar passante em ambos aqui, né? Mas eu tenho que selecionar, tirar essa seleção automática aqui, ó, e colocar que eu quero cortar só esse corpinho, tá? Ok? Então ele traçou ali para mim o meu, agora nós estamos aqui com o grampo todo modelado, tá?
A gente nota aqui que tem uma sobreposição, né, entre a cabeça aqui da coluna e o grampo, né? Mas eu vou deixar isso relevante aqui pelo seguinte: o que me interessa é que esse plano esteja no mesmo plano que esse daqui, tá? E o que vai, quando for fixado esse grampo, na realidade, ele vai ficar meio inclinado aqui, né? Ele tem que dar uma pressão nesse cara aqui contra a placa, tá? Então, para a gente isso daí é irrelevante. O que interessa para a gente é o centro da fixação, ok? Então agora nós vamos fazer aqui o furinho de fixação do grampo. A gente nota que o centro do furinho não tem aqui no grampinho, né? Mas lá na coluna ele tem uma medida que é a medida M, tá? Que a gente vai estar utilizando. Tá, então olhando aqui no catálogo, ó, nós temos esse M que é o centro do furinho, tá? Então eu vou fazer o furinho lá e vou colocar essa distância como M, né? Para a gente estar podendo colocar lá na nossa tabela de projeto. Então voltando aqui para o nosso modelo, vou criar aqui um esboço. Vou criar aqui um furinho, né? Um círculo. Tá, então note aqui que está tudo fora de proporção, tá? Mas quando nós colocarmos a tabela de projeto, isso aqui tudo vai se redimensionar, tá? Para a medida correta. Ok? Então vou criar aqui um furinho. Vou colocar ele aqui no centro, né? Não alinhou. Vou colocar aqui um horizontal. Ops. Um vertical. Vou amarrar ali o diâmetro, né, no centro. E assim, esse diâmetro depende do parafuso, né, que nós vamos ter aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou cotar aqui e vou colocar o nome da variável como DP, diâmetro do parafuso, tá? Um valor qualquer. E essa distância vai ser o nosso M. Eu vou executar aqui o nosso corte, né? Ó, mesmo caso do outro, vou colocar aqui passante em ambos os lados, né? Mas eu vou selecionar somente este corpo. Então tá ali o nosso grampinho, tá? E eu vou fazer agora uma propagação desse grampinho, tá? Então, se a gente notar aqui no catálogo, né? Nós temos aqui duas condições, uma com 3 fixações e uma com 4, tá? Então, dependendo do que a gente colocar ali na propagação, né? Isso a gente tem como regular nas configurações, tá? Então, a priori, o que eu vou fazer aqui, ó? Observando, né? Que são 3 grampos, né? 3 grampos até o diâmetro de 40. De 40 para cima, são 4 grampos. Ok? Então, o que eu vou considerar aqui? Então, para o nosso caso aqui, eu vou fazer assim, uma propagação de início aqui de 3 grampos, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu padrão linear, né? Padrão circular, tá? Recurso fácil aqui não existe, são corpos, tá? Que é esse corpo aqui. Aqui eu vou dar o meu centro de giro, né? Vou dizer que são 3 instâncias, espaçamento igual, tá? Ok, tá ali meus 3 grampinhos, né? E a minha coluna. Tá, então é claro,
Isso aqui, para quem quiser tudo legalzinho, bonitinho, pode estar fazendo raios, né, dando acabamento. Aqui eu vou, para agilizar, não vou fazer nada disso, tá? Eu vou partir agora para minha tabela de projeto, ok? Bom, agora vamos inserir aqui a tabela de projeto, tá? Então, para inserir a tabela de projeto, nós vamos aqui, ó, inserir tabelas, tabela de projeto. Antes de eu inserir, se eu vier em editar, também tem aqui tabela de projeto, mas nota que está desabilitado. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma criada ainda, tá? Então, eu vou inserir a tabela e vou dar umas erradas aqui de propósito, tá? Para poder estar explicando como que faz para editar essa tabela, que ela é meio chatinha, tá? Eu vou vir aqui, ó, tabela de projeto. Lembrando que tem que ter o Excel instalado, tá? Senão ele não monta a tabela. Vou dar um OK aqui do jeito que está a configuração ali, tá? Aí ele está tentando montar aqui a minha tabela, tá? Ele vai dar essa parada, ele vai perguntar aqui quais as variáveis, né, que eu vou estar colocando nessa tabela, tá? Como tem algumas variáveis aqui, tipo a D1 que a gente colocou, se a gente notar aqui tem D1 aqui, tem D1 ali, eu não sei qual que é, né? Então eu vou fazer assim, ó. Vou ignorar essas coisas aí. Eu vou precisar dela na tabela, mas eu vou inserir depois para ensinar como edita, tá? Então vou pegar aqui as que eu tenho certeza, ó, que é E, F, M, com Ctrl apertado, tá? Aí vou pegar aqui, ó, C, que eu tenho certeza, A, B, né? Vamos ver mais aqui, C. Tá, essas que estão D aqui é meio complicado, porque tem D1, D3, né? E é padrão do SolidWorks, ele usa o D como referência, então ele vai criando as variáveis com D1, D2, D3, aí confunde quando é D na nossa tabela, tá? Ó, DP eu sei que é, M eu sei que é minha, né? E as outras eu vou deixar ali, tá? Ó, dá um OK. Ó, aí nota o seguinte, que ele montou a tabela, né? Ele montou a tabelinha, você consegue abrir a tabelinha, tá? Só toma cuidado com o seguinte, se eu clicar em qualquer lugar fora da tela, essa tabelinha vai sumir daqui, você vai ter que entrar lá de novo no comando, tá? Então, para evitar isso, ó, eu abri ela e vou tentar mover aqui vou pegar meu control, botão do meio e arrastar aqui o modelo para ele ficar visível aqui, assim, ó. Não posso clicar com o botão da esquerda aqui, senão ele some a tabelinha, tá? Depois eu vou mostrar aqui. Bom, aí é que eu vou ver o seguinte, então ele montou a minha tabela, colocou aqui meus campos, né? Então tá aqui as variáveis, ó, que eu pedi, tá? E aqui são as minhas configurações. Então tá aqui valor pré-determinado, que foi aqui eu usei para modelar de início, tá? E aqui eu vou colocar, na realidade que eu vou escrever, né, o nome da minha configuração, né, que eu vou explicar depois ali na hora de inserir no meu projeto, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou preencher apenas umas duas aqui ou três, só para a gente, né, para eu estar mostrando aqui como que faz, ok? Mas a priori a gente nota que está faltando dimensão, que é aquela do diâmetro, né, que a gente sabe que está aqui. Então o que eu vou fazer, ó? Sem clicar no meio da tela, eu vou vir aqui na árvore, ó, vou pegar aqui, vou dar só um clique no esboço, tá? Ele vai aparecer ali, vai aparecer as dimensões. Então vamos dizer assim, ó, o que está faltando? Esse diâmetro, né? Só que eu quero colocar ele aqui, ó. Eu quero colocar numa coluna antes dessa aí. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui, insert. O meu tá em inglês, tá? Mas pode ser que o de vocês esteja em português. Vou falar, ó, entra uma coluna. Tá? Aí colocou uma coluna vazia ali, tá? Então vou deixar ela selecionada. Dá mais uma movidinha aqui para aparecer ali minhas coisas ali. Tá, aí eu vou só dar um clique em cima da cota. Ó, aí o que ele fez ali? Ele montou minha variável D1 ali também. Tá? Ah, o que faltou? Faltou essa, né?
O F aqui, que é o 99, tá ali, o resto deve estar tudo ali, tá? Se não tiver, depois a gente edita, né, ao longo aí da digitação, tá? Beleza, então vou inserir mais uma coluna e vou pegar, só que eu inseri a coluna antes ali, né? Eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Então vou clicar aqui, ó, D3, tá? Eu posso deletar, inserir coluna, tá? Bom, aí aqui eu tenho, né, a minha tabela montada com as variáveis que eu preciso, tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que preencher os valores corretos na minha tabela. Então, pessoal, só para vocês verem o que acontece, ó, se eu clicar fora, ele sai da minha tabela, tá? Aí como que eu entro novamente? Eu venho aqui, ó, editar, tabela de projeto, agora está habilitado, tá? Eu posso até criar uma outra tabela nova, não, eu vou editar que eu já estou trabalhando, tá? Vamos aguardar um momentinho, ó. Ela vai abrir novamente, ela vai dar uma regenerada, ela vai perceber se eu não incluí nada novo, né? Ela até avisa aqui, ó, que eu posso colocar mais variáveis, por exemplo, aquele detector que eu posso pôr a cor e a descrição, deve estar ali dentro do modelo, mas eu falo que não, né? Ele vai voltar igual estava antes, ok? Então agora vamos começar a colocar ali os valores. Então aqui na descrição da Dali, tá? Para esse tipo de coluna, ele está aqui assim, ó, P21, né, DDD, que é o diâmetro da coluna, né, FFF, né, que é o comprimento da coluna, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, dependendo do diâmetro e do comprimento, né, da coluna, ela tem um código ali dentro, tá? Então, a priori, vamos fazer assim, ó, eu vou inserir uma coluna que é bastante usada, que é de 30 milímetros, tá? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar toda a coluna de 30 aqui, por exemplo, e criar configurações para ela, tá? Mas, para estar explicando para vocês, eu vou inserir uma de 30, uma de 40, né? Só para a gente ver o que acontece ali com o nosso modelo, tá? Depois dessa inserção de dados, fica a critério de vocês aí. A minha intenção é mais explicar como deve ser feito, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma coluna de 30, né? Com 100 de comprimento. Então, como que ficaria o código dela, né? P21, 30, 100. Tá, então vamos colocar esse valor no valor da configuração, tá? Então aqui na configuração, vou colocar aqui, ó, P21.300, ops, não é 300, é 030.100, tá? Aí aqui na frente, tá? Então esse é o valor da configuração, o nome da configuração. Agora eu vou colocar os valores, né? Então para a coluna de 30 a 100, quanto que tem D3, D1? Então vamos dar uma olhadinha ali, D3, D1. Vou dar uma ampliadinha aqui na minha tabela para enxergar melhor, tá? Então aqui, ó, D3 é essa coluna aqui, tá? Então eu tenho ali, ó, então a coluna de 30, o meu D3, 40. Tá, e o meu D1 é o próprio, ó, D1 igual a D2, que é 30, tá? Então meu D3, 40 e 30. Então vamos voltar lá para a tabela. Então, D3, 40, D1, 30. Ok. Agora vamos pegar o resto das medidas. Então, a medida E, né? A medida F, tá? Para o meu código de 30, né? O meu E é 32 e o meu F é o comprimento da coluna, tá? Que é o 100, ok? Então, E32, F100. Então, E32, F100, tá? O M é aquela distância do centro de furo. Vamos dar uma olhadinha lá quanto que tá.
Ó, o M é 24. Olha, aqui eu cliquei errado fora, ele saiu da tabela, aí ele me disse o seguinte aqui, ó. Tabela gerou a seguinte configuração, né? Que aquela configuração que eu digitei. Vou dar um OK, só para a gente ver o que acontece. Depois a gente volta lá e edita novamente. Ó, então as configurações ficam nessa guia. Tá? Se a gente notar agora, tem uma com o nome que a gente criou, tá? Então vamos voltar lá na tabela e vamos continuar a digitar ali os valores. Então vamos lá, editar, tabela de projeto. Vamos entrar lá novamente e vamos continuar a nossa digitação. Aí vai atualizar. Não quero nada daquilo. Vamos cancelar. Então vamos continuar. Você percebe que ele preencheu o resto do jeito que estava anteriormente, né? Porque ele não sabe, tá? Então vamos ver aqui, ó. Nossa medida M, nossa medida C, nossa medida A, tá? E assim sucessivamente. Então vamos lá, medida M. Eu já tinha visto ali que é 24, né? 24. Então vamos ver quem é C, quem é A, quem é B, né? Vamos ver essas que faltam. Ó, C, eu tenho duas Cs aqui, ó. Eu preciso apagar uma delas ou ver qual que é a correta, tá? Então vamos dar uma olhadinha ali e a gente acerta aqui. Então essas duas medidas que estão repetidas C, se a gente notar, tem duas M's também, né? Uma das M é a medida do chanfro, tá? E o C foi quando a gente colocou aqui a altura da cabeça, aqui, que não tinha no catálogo. Só que nós temos o M e o C também, né? O M aqui é a distância do furo, que eu coloquei errado aqui, não é nesse, tá? Esse aqui é esboço 1, aquele é esboço 5, né? E o C, né? Que é a medida, um é a medida da largura aqui do grampo e o outro é a medida da cabeça aqui, tá? Vamos deixar assim mesmo, porque ele consegue discriminar, ele sabe que em que esboço que tá, a gente só tem que lembrar aqui na hora de digitar, tá? Então esse 24 vem parar aqui, né? Não é naquela coluna ali, tá? O M aqui, na realidade, vamos dar uma olhada ali no catálogo. Tá, então no caso é esse Mzinho, tá? O Mzão é a distância do sendo furo. E o Mzinho é o chanfro. Então o chanfro aqui para a coluna de 30 é 10, tá? Então vamos acertar aqui. 10 ali. Ok. O C, tá? Se a gente der uma olhada ali no catálogo da outra coluna, todos eles são 5 milímetros, tá? Então vamos padronizar, vamos pôr tudo 5 milímetros nesse C aqui também, tá? E o C aqui é a largura do grampo. Depois a gente olha ali a largura do grampo. Então vamos olhar aqui agora a medida A e B. Então a medida A e B e C e D são, né, do grampinho, tá? Ó, nós temos a medida D de novo aqui. Lembra que eu falei, tudo ele coloca D, a gente tem que depois colocar uma coluna com esse campinho aqui ali também, tá? Então vamos lá. Então o A, né? Vamos pegar aqui qual o grampinho, né? Qual desses grampinhos aqui que a gente está prendendo aquela coluna de 30, né? Para a gente poder colocar o A, colocar os valores certos aqui. Então voltando aqui para o catálogo da coluna, né? Então nós temos aqui, ó, que o grampinho, ó, o grampo é o B16, tá? Então vamos pegar nesse campo aqui lá do grampo. Então tá aqui, B16, ó. Tá? Então o A é 15,5, né? O B 15,9. Vamos colocar aqui o A 15,5. Lembre que ponto e vírgula tem diferença, tá? Ó, coloquei ponto,
Percebe que ele veio parar aqui no começo. Então o Excel está entendendo como texto, tá? Então vou colocar vírgula e não ponto aqui, ó. Vou colocar vírgula e não ponto. Ó, aí ele voltou lá para trás, tá? Então preste bem atenção nisso, tá? Então A 15,5 e o B 15,9. A medida C 4,9 e D 8,7. Então C 4,9, tá? E o D, olha só, nós esquecemos do D aqui, né? Nós temos o DP, que é o diâmetro do parafuso, que é esse diâmetrozinho ali, né? Precisamos inserir a coluna do D, tá? Então a gente tem que achar ali onde que está, né, a nossa variável, tá? E colocar aqui um campinho. Então vou fazer, a priori vou inserir uma coluna, tá? Agora eu tenho que achar onde que está, né, aquela variável. Então eu lembro que foi feito no corte com extrusão, né? Vou deixar clicado aqui a coluna onde eu vou inserir, né, a célula. Dá um cliquezinho ali no comando e vou com cuidado aqui clicar na cota, tá? Então se a gente notar ali, ele montou ali, ó, D1, ressalto extrusão, ele pôs um D que não pôs valor porque eu tinha feito a variável diferente das outras, tá? Mas não faz mal. Então eu sei que o D é 10, né? Para o nosso caso. Tá. O DP é o diâmetro do furo, então vamos dar uma olhadinha ali na tabela para ver que parafuso que vai, né, para esse grampo. Tá, então para esse grampo, olha, é um M6, né? O M6, vamos fazer aquele diâmetro ali com 7, que é a passagem de parafuso de M6, tá? Então concluindo aqui, 7. Dá uma aumentadinha aqui da tabela, ver se está tudo ok, está tudo ok. Então tá, então foi preenchido toda a coluna, né, para a coluna de 30 milímetros. Tá? Agora para agilizar, eu vou já aparecer, já vou colocar aqui, já vou preencher mais duas colunas aqui, tá? Para não ficar perdendo tempo. E já vou mostrar como que funciona a parte de configuração. Então voltando aqui, pessoal, já preenchi aqui mais duas colunas, tá? Só de 50 aqui não tem de 100, né, milímetros pelo catálogo. E eu coloquei de 110, tá? E eu corrigi uma medida, uma dimensão que estava errada, né? Que aqui eu tinha colocado 10 no D e pus 8,7. Ah, e essa medida aqui, ó, ela tá com ponto, vamos colocar aqui vírgula, senão ele não computa como medida. Tá, beleza. Então preenchemos aqui 3, né? Agora vou dar um cliquezinho fora. Tá, ele vai montar a minha tabela. Ó, ele já me diz que eu já montei mais duas configurações, ó. Vou dar um OK. Tá? E ele já me montou minhas configurações ali, ó. Tá? Então como funciona essa parte de configuração, né? Se eu clico, quando eu clico os valores pré-determinados aqui são os que eu modelei. Quando eu acionar essas configurações, ele tem que passar para as medidas que eu coloquei na tabela, tá? Então vamos ver se funciona aqui. Ó, funcionou, tá um cinzinho porque deu tudo certo. Vou pegar outro, ó, mudou o diâmetro, tá? Ok, tá? Então tá tudo certinho, ó. Então montamos aqui 3 configurações, tá? Então para vocês perceberem agora, isso aqui é um padrão dinâmico, né? Com 3 configurações. A gente pode até deletar esse valor pré-determinado aqui, que ele não vai servir para nada, tá? Então eu posso vir aqui, dar um excluir, né? Aí eu fico só com os 3 montados ali. Então
Vou dar uma salvada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo de montagem e vou mostrar para vocês como que seria a inserção, né, desse arquivo dentro do meu arquivo de montagem, tá? Então, ó, isso aqui vocês guardem dentro de uma biblioteca de vocês aí, né? Ou de um lugar específico, né? Para vocês estarem usando. Então, eu vou colocar aqui agora, vou criar um arquivo novo de montagem. Tá? Então, como a minha coluna aqui está aberta, né? Quando eu vier aqui, ó, ela já está aberta, está pedindo para inserir, né? Eu vou colocar. Quando eu clico na minha coluna, já notem que aqui em configuração, ó, eu posso escolher a coluna que eu quero colocar na minha montagem, tá? Então, se eu selecionar, ele já acerta ali os valores das variáveis, né? E eu insiro a minha coluna na minha montagem, ok? E eu consigo, né, com um Ctrl apertado, por exemplo, fazer uma cópia, tá? Quando eu clico em cima da coluna, né, ele aparece aqui já esse campo com as variáveis que eu tenho. Eu posso deixar uma de um tamanho, outra de outro, ok? Então, essas colunas aqui eu vou estar utilizando lá no projeto da base, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar como que faz esses padrões dinâmicos. Lá eu já tenho os meus feitos, né? E eu vou estar mostrando para vocês lá no vídeo da montagem da base, ok? Então o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era essa montagem desse padrão dinâmico, ok? Muito obrigado aí pela atenção e boa sorte aí com os projetos de vocês aí.